Muito boa tarde. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, concedeu a momentos uma conferência de imprensa em que anunciou o primeiro caso positivo do coronavírus em Moçambique. Acompanhe a declaração do Ministro da Saúde. Foram notificados a nível global um cumulativo de 266.073 casos confirmados em todos os países que têm registro. Em termos de óbitos, registrou-se um total cumulativo de 11.118 casos em países igualmente que têm registro da doença. Partimos desde ontem a dar informação relevante em relação ao nosso continente. Desta forma, em África, até o dia 21 de março de 2020, foram notificados um total cumulativo de 1.198 casos e este registro ocorre em 41 países e territórios. Em termos de óbitos, o continente africano registrou 37 óbitos em 10 países afetados pela doença. Um elemento fundamental que queremos continuamente partilhar no que concerne à África é o número de pessoas que, apesar de terem sido afetadas pela doença, se recuperam. No continente africano, até ontem, e em 11 países, há o registro de 108 indivíduos que recuperaram da doença. Depois da África, vamos dar a informação em relação a Moçambique. Em Moçambique, e como resultado das ações de vigilância, nós registramos até hoje, 22 de março, a entrada e o respectivo rastreio de 338.427 pessoas provenientes de países confirmados com Covid-19. É importante referir que até o presente, o cumulativo de passageiros que já esteve em quarentena é de 1.248 pessoas, sendo que o número atual de pessoas em quarentena é de 695 pessoas. Em Moçambique, a nível do Instituto Nacional de Saúde, até hoje foram testados 46 casos suspeitos, dos quais 4 foram testados nas últimas 24 horas. Dos indivíduos testados pelo Instituto Nacional de Saúde, 45 casos foram negativos e um caso hoje confirmou é caso positivo para o Covid-19. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, estamos a partilhar a informação e, como dissemos no passado, que o governo de Moçambique seria o primeiro a dar a informação relativa a casos de Covid-19 no nosso país. O primeiro caso confirmado em Moçambique, que é uma condição causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, hoje no dia 22 de março de 2020, é registrado no indivíduo do sexo masculino de mais de 75 anos de idade, nacionalidade moçambicana, que retornou ao país de uma viagem ao Reino Unido em meados deste mês. Trata-se, portanto, para que fique registrado, de um caso importado de infecção pelo coronavírus. O diagnóstico deste caso foi, como foi anteriormente referido, realizado pelo Instituto Nacional de Saúde, usando a técnica da reação da cadeia de polimerase, ou frequentemente referida como PCR. O paciente tem sintomatologia ligeira, encontra-se em isolamento domiciliar e está em seguimento clínico pelas autoridades de saúde do país. Decorre neste momento, como mandam as regras da Organização Mundial da Saúde, o rastreio dos contactos para efeitos de monitoria e avaliação da transmissão do vírus. O Ministério da Saúde reitera, para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção anunciadas por Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República,
nomeadamente reforçar as medidas de higiene individual e coletiva em todos os setores, particularmente ao domicílio, e aqui com destaque para a lavagem de mãos com água e sabão ou cinza. Praticar a etiqueta da tosse, cobrindo a boca e o nariz, usando o cotovelo ou um lenço descartável quando tossir ou expirar. Respeitar a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias para todos os viajantes. Suspender a realização de todos os eventos de caráter social que envolvam mais de 50 pessoas em todos os setores. Implementar medidas de prevenção em todas as instituições públicas e privadas, incluindo operadores comerciais, com vista a reduzir o risco de contaminação. O Ministério da Saúde vai continuar a monitorar este caso e os seus respectivos contactos e comunicará ao povo moçambicano todos os desenvolvimentos subsequentes. Para finalizar, e tendo em conta a existência desse caso, é responsabilidade de todos nós cumprir rigorosamente as medidas que fizemos referência, mas também evitar o pânico entre a população moçambicana. Maputo, 22 de março de 2020, o Ministro da Saúde, e termina por aqui a comunicação ao país em termos de informação relativa à evolução da pandemia do Covid-19 em Moçambique. Muito obrigado. Como? Nós fazemos testes com codificação, vamos começar a fazer o tracing de contactos e vamos dar a informação relativa ao local onde se encontra o contacto. Senhor Ministro, qual é a real situação neste momento do Hospital Geral de Polana Caniço, do ponto de vista de funcionamento e organização neste momento? Como dissemos, o caso que nós temos nesse momento não é um caso para internamento, mas as condições do Hospital da Polana Caniço estão cada dia a melhorar e nós já evacuamos, já temos as camas e vamos garantir que no dia em que seja necessária a sua utilização na existência de um caso grave, ele estará em condições de receber os doentes. Neste momento no Hospital de Polana Caniço ainda não há, digamos, casos de quarentena? Não, o hospital não faz quarentena. O hospital faz internamento dos casos graves. Sr. Ministro, não sei se pode nos explicar melhor porque é que este caso não tem necessidade de internamento. Pelo que eu percebi, está em isolamento domiciliário. Não sei se pode aprofundar. E não sei se está em condições de nos dar precisar, inclusive, forma detalhada, quantos centros de isolamento ou que unidades sanitárias que poderão internar com potencial futuros casos que possam existir, quantos é que já estão preparados neste momento e onde é que se localizam? Em termos de porquê que não está no hospital, nós estamos a explicar nos nossos comunicados que a maior parte das pessoas que têm infecção por Covid-19 ou pelo coronavírus são pessoas que têm sintomas ligeiros. E no anúncio desse caso também fizemos referência a isso. 80% dos indivíduos que eventualmente vão ter a doença hão de ter sintomas ligeiros e não há de ser necessário o seu internamento em unidades sanitárias. 20% sim precisarão de internamento e todo o processo de definição de quais são os critérios que definem a gravidade já existem nos nossos protocolos e, portanto, quando nós tivermos um caso que precise de internamento ou que esteja internado, nós também vamos dar a comunicação aos órgãos de comunicação social.
Em relação à segunda questão, relativa a locais de isolamento, nós definimos aqui que em cada uma das províncias nós temos um local de isolamento. Na cidade de Maputo, para além do isolamento, estou a falar no sistema público, para além do isolamento da Polana Caniço, o Hospital Central de Maputo também vai receber casos de coronavírus. Temos uma enfermaria isolada e preparada para o efeito e também já dissemos anteriormente que em caso de existência de um maior número de doentes, nós temos também um setor privado que tem camas preparadas para receber doentes com coronavírus. Quais são as chances desse tipo de apoio para recuperar? A informação que eu dei de 108 recuperados em África, do número total de 1000 e tal, já indica que as probabilidades de recuperação são grandes. Para a República da China, para os que se lembram, a República da China registrou mais de 81 mil casos e só tem cerca de 3.300 óbitos. Todos os outros recuperados. Portanto, as probabilidades de recuperação são muito boas. Excelência, muito obrigado por isso. Sr. Ministro, as medidas que o Sr. Presidente da República anunciou na sexta-feira, que entrou em vigor amanhã, não são de quarentena. Há o encerramento da escola, a questão das reuniões com 50, não mais de 50 pessoas. Eu queria perceber se, havendo um caso detectado oficialmente como existe agora, se não há necessidade de se iniciar o processo de quarentena, eventualmente na região onde este paciente esteja e os contatos estiverem. E não sei se também pode dar uma ideia de qual é a capacidade máxima que nós temos em Moçambique de fazer testes. Imaginando que, por exemplo, agora começamos a fazer testes a toda a gente, qual é o número máximo de testes que nós podemos fazer num dia? As pessoas do Instituto Nacional de Saúde estão aqui, eventualmente podem responder a capacidade máxima de testagem na máquina de PCR, mas depende muito dos turnos. Aquilo que condiciona a capacidade de testagem é quantos turnos nós temos para as pessoas trabalhar. O Ministério da Saúde há de, em função desta capacidade, garantir que haja turnos que possam resolver 24 sobre 24 essa necessidade de resposta. A sua primeira questão, na verdade, não percebi bem. Se puder recolocar. Assim, as medidas que foram de prevenção, que entram em vigor a partir da manhã, não são de quarentena. São de, as pessoas ficam em casa, digamos, não vão à escola, mas não são obrigadas a ficar em casa. Não, o que está escrito na declaração do Presidente é que as pessoas devem ficar em casa. E ficar em casa sem sair é, essencialmente, quarentena. Não vão à escola não é para ir ao parque. Não vão à escola é para ficar em casa. Este é o significado da medida. Portanto, a partir da manhã, sim, todos nós em Moçambique temos que ficar dentro das nossas casas. Não, essa conclusão não é assim que o governo disse. Disse que as escolas, desde o pré-escolar até as universidades, as pessoas devem ficar em casa. Tanto mais que muitas escolas, sobretudo as privadas, estão a introduzir um pacote de aulas online ou baseadas em vídeo. Portanto, não é para estar fora de casa, é para estar em casa, as crianças continuarem a estudar. Estamos a falar de alunos e professores. Exatamente. Os outros cidadãos, que não sejam alunos nem professores, podem continuar a fazer a sua vida normal. Até aqui tem que ir trabalhar. Ainda não há uma medida em relação a isso. Mas vou responder que, como pode ver, existe, em termos temporais, a necessidade de adequar as medidas em função das circunstâncias. Por outras palavras, o que poderá acontecer é que, na terça-feira, o Conselho de Ministros possa decidir